Olá, sou a professora Silvia Franco e nesse vídeo falarei sobre a função polinomial do primeiro grau. Esse é o terceiro e último vídeo de uma série falando sobre esse assunto. É possível elaborar uma função polinomial do primeiro grau utilizando somente dois pares de pontos? Com certeza. Vamos ver como fazer. Nesse exemplo, João vende qualquer tipo de pizza por um preço único. Como ele abriu seu negócio agora, ele deseja testar o mercado. No primeiro mês, ele estabeleceu o preço unitário de R$ 80 e conseguiu vender 100 unidades. Desejando vender mais pizzas, no segundo mês, João decidiu diminuir o preço unitário para R$ 60. A estratégia deu certo. Ele conseguiu vender 200 unidades. Com essas informações, vamos elaborar a função demanda de pizzas. A função demanda é uma função que relaciona as várias quantidades a um determinado preço conhecido num determinado momento do tempo. Supondo que a função demanda da pizza seja uma função afim, podemos escrever a função demanda da seguinte forma: P é igual a A multiplicado por Q mais B. P é o preço unitário da pizza e Q é a quantidade vendida. A e B são os coeficientes da função. O primeiro passo é calcular o coeficiente angular da função afim. A é a razão entre a variação da variável dependente e a variação da variável independente. A variável independente é a quantidade e a variável dependente é o preço. Pelas informações dadas no enunciado do exemplo, temos que o preço no primeiro mês é de R$ 80 e a quantidade vendida é de 100 unidades. No segundo mês, o preço é de R$ 60 e a quantidade vendida é de 200 unidades. Substituindo as informações na fórmula, temos que A é igual a menos 0,2. A fórmula que estamos utilizando estabelece o momento 2 menos o momento 1. Podemos fazer também o momento 1 menos o momento 2. Obteremos o mesmo resultado, A é igual a menos 0,2. Cuidado, você não pode fazer desta forma. Nesse caso, o denominador deveria ser a quantidade do primeiro momento menos a quantidade do segundo momento. Você também não pode fazer desta forma. A variação da quantidade deve estar no denominador e a variação do preço no numerador. Uma vez que calculamos o valor do coeficiente angular, vamos substituí-lo na função inicial. A é igual a menos 0,2. Portanto, a função demanda ficará P é igual a menos 0,2 multiplicado por Q mais B. O próximo passo é calcular o valor do coeficiente linear, o B. Para isso, vamos utilizar os valores do momento 1 ou os valores do momento 2. Você escolhe. Para que você perceba que é indiferente usar ou o momento 1 ou o momento 2, vamos fazer os dois. Utilizando os dados do momento 1, nós temos que preço é igual a R$ 80 e a quantidade é de 100 unidades. Substituindo na função demanda, temos. E chegamos à conclusão que B é igual a 100. Agora vamos utilizar os dados do momento 2 na função demanda. Sabemos que o preço é de R$ 60 e a quantidade é de 200 unidades. Substituindo esses valores na função demanda, concluímos que B é igual a 100. Percebeu que em ambos os casos obtivemos o mesmo resultado? Agora basta substituir o valor do coeficiente linear na função inicial. Essa é a função demanda das pizzas do João. Com essa função, João pode prever que preço ele deve vender a pizza de acordo com a quantidade que ele deseja vender. Vamos ver um exemplo? Se João quiser vender somente 50 pizzas, o preço que ele deve colocar é de R$ 90. Esse valor foi obtido substituindo o Q na função demanda e calculando o valor de P. Mas e se não tivermos dois pares de pontos? Não podemos elaborar a função afim?
Sim, podemos calcular a função afim, mesmo se não tivermos esses dois pares de pontos, mas tudo depende de que tipo de informação você tem sobre o assunto. Vamos ver outro exemplo. A partir de 28 de outubro de 2023, o valor da bandeirada passou de R$ 5,50 para R$ 6 para o táxi comum. Já a tarifa quilométrica do táxi comum passou de R$ 4 para R$ 4,25. Com essas informações, vamos elaborar a função preço total a ser pago pelo cliente. O valor de R$ 6 é o coeficiente linear e os 4,25 da tarifa quilométrica é o coeficiente angular, Q é a variável independente e ela representa a quantidade de quilômetros rodados. VP é a variável dependente e ela representa o valor a ser pago pelo cliente. Agora que elaboramos a fórmula, podemos verificar se a fórmula calcula corretamente o valor a ser pago pelo cliente. Se o cliente rodar 5 quilômetros no táxi comum, o valor que ele pagará será de R$ 27,25. Utilizando a fórmula, percebemos que o resultado é o mesmo. Portanto, a fórmula calcula corretamente o valor. Não esqueça, sempre verifique se o resultado obtido é coerente com a situação analisada. Percebeu que tudo depende do tipo de dado que temos para elaborar a função afim? Acho melhor ver outro exemplo. Zuzu tem um caminhão itinerante. Ela oferece banho e tosa para cães e gatos. Se for banho, ela gasta meia hora, e se for tosa, ela gasta 1 hora. Vamos elaborar uma função que calcula quantos cães e gatos Zuzu pode banhar ou tosar se ela quiser trabalhar 12 horas por dia. Temos 3 informações. Zuzu tem 12 horas por dia de trabalho. Gasta meia hora para banhar e 1 hora para tosar. Vamos definir B como sendo a quantidade de cães e gatos que são banhados e T a quantidade de cães e gatos que são tosados. Com essas informações, podemos elaborar a função que calcula quantos cães e gatos Zuzu pode tosar e banhar em 12 horas de trabalho. Mas você pode pensar que essa função não se parece com uma função afim, não é? Para que se pareça com a função afim, é necessário você definir qual é a variável dependente da função. Se a variável dependente é a quantidade de tosa, então temos onde 12 é o coeficiente linear e menos 0,5 é o coeficiente angular. Se a variável dependente é a quantidade de banho, então temos onde 24 é o coeficiente linear e menos 2 é o coeficiente angular. Como o coeficiente angular é negativo, o menos 2, a função é decrescente, ou seja, quanto mais tempo Zuzu gasta com tosa, menos tempo sobra para banho, e vice-versa. Isso quer dizer que os dois, banho e tosa, concorrem entre si pela quantidade de horas disponíveis da Zuzu em um dia de trabalho. Agora é a sua vez de verificar se entendeu como deve determinar uma função afim. Pause o vídeo, resolva o exercício e verifique se acertou olhando a resposta no próximo slide. Vamos fazer mais um exercício? Pause o vídeo, resolva o exercício e depois verifique se acertou olhando a resposta nos próximos slides. Esse é o último exercício. Pause o vídeo, resolva o exercício e veja a resposta a seguir.
Esse vídeo ensinou a você como obter uma função afim. Até mais!